Então, ainda que não soubessem diante de quem estavam, e só percebem depois que Jesus diz, pronuncia a palavra, ao mesmo tempo eles têm como companhia a presença do ressuscitado. Então, o ressuscitado é aquele que, na força desta mesma ressurreição e da sua graça, pode tudo, inclusive caminhar sobre as águas. Não se trata de nenhum aspecto mágico ou mesmo extraordinário, mas é a forma de João dizer que na missão, iluminada pela força da ressurreição, tudo pode ser enfrentado. E principalmente, ainda que não seja nesse mundo, a luta daqueles que trabalham pela justiça e pela verdade nunca será desamparada. Ela sempre vai desembocar na terra segura, na terra que está próxima, com outras palavras, na terra prometida. Então, nessa tensão da peregrinação, das lutas do dia a dia, dos desafios do dia a dia, mas com a certeza da presença do ressuscitado em nosso meio, que nós nos debruçamos, dando início com a nossa caminhada e a nossa Eucaristia, dando início à nossa Semana da Cidadania. Alguns aspectos são importantes e com certeza serão assim refletidos nas nossas bases, com a nossa juventude, naquilo que na vontade, na disposição e na abertura que nós teremos nas paróquias, enfim, nas comunidades. Isso com certeza vai acabar sendo refletido. Em primeiro lugar, olhar com muito carinho o chão que nós pisamos, com outras palavras, a dimensão do ver. Tudo isso foi mostrado com poucas palavras no momento da nossa caminhada. A parcela da sociedade que mais sofre com a falta de políticas públicas com relação ao trabalho e à juventude, desde a dimensão do primeiro emprego, bem como que diz respeito à valorização do seu próprio trabalho. E se nós formos pensar então na diversidade dessa parcela, como nós ouvimos, as mulheres e os negros são aqueles que são menos remunerados. Então, no chão que nós pisamos, nós temos diante de nós, não só pelas estatísticas, mas por aquilo que de alguma maneira a gente vê que há muito que ser pensado, há muito que ser refletido e há muito que ser provocado. Uma segunda dimensão do chão que nós pisamos, e tudo isso vai nortear depois o nosso agir, é o aspecto, de maneira demasiada, o aspecto tecnológico, com aquilo que se vê a dimensão do trabalho. E esse é um outro desafio que nas nossas bases já pode ser refletido e inclusive combatido. Não existe somente uma única opção de se pensar na realização através do trabalho, que é o aspecto técnico. Se nós formos falar da nossa região, então do Vale do Paraíba, nem se fala. No fundo, o ensino técnico hoje, na nossa região, ele existe para sustentar as fábricas e esse aspecto tecnológico. E a vivência da felicidade não passa somente por essa dimensão. Com outras palavras, será que a nossa juventude também não pode se realizar se, por exemplo, vier a sua vida, o seu estudo, a sua graduação na dimensão da cultura, da arte? E isso é muito notório porque, por exemplo, quando a gente fala ou apresenta uma pessoa que vive da música, que vive da arte, às vezes nem se considera profissão, porque do ponto de vista da remuneração talvez não se ganhe tanto, porque a visão de um salário que pode prover a felicidade é a visão de um salário pautado na questão da tecnologia. Então, as escolas técnicas pululam na nossa região como algo que a gente nem percebe. E se você pergunta para a molecada hoje, o que você quer fazer? Eu quero estudar para entrar na escola técnica, a escola da Embraer, a escola do Então, é uma condição assim de um universo bastante reducionista com relação às possibilidades de realização. Mesmo porque, junto com o aspecto do trabalho, a questão vocacional vai ter que ser enfatizada.
muitas aptidões, muitas possibilidades de felicidade, às vezes são fechadas porque não se promove a perspectiva de um discernimento integral daquilo que se pode ter como realização. E o caminho nesse sentido da felicidade pode ser proposto sim, porque existem muitas alternativas que não sejam essas no aspecto prático e técnico do trabalho. Então, esse é o segundo desafio do chão que nós precisamos. E o terceiro, claro, na vivência da dignidade da pessoa humana que se manifesta através do seu trabalho. E no sistema capitalista, o que se pensa na verdade é se comprar a força de trabalho. E dentro do julgado, o texto que vai sempre nortear então a própria interpretação do chão que nós precisamos, quero ver, é o capítulo 20 do Evangelho de Mateus, trazendo a famosa parábola dos trabalhadores da última hora, da vinha. Então, aqueles que trabalharam 12 horas e aqueles que trabalharam somente uma hora recebem o mesmo valor pelo trabalho realizado. Por quê? Porque nesse aspecto, Deus, nosso Pai, que é o Criador, não valoriza as pessoas pela sua capacidade de produzir, mas pela dignidade da sua criatividade e daquilo que é o suficiente para viver. As diferenças com relação àquilo que a sociedade propõe são nítidas. Agora, o mínimo básico suficiente para que se tenha dignidade para viver e não sobreviver, isso vem a partir da iluminação bíblica desta passagem. E o regime capitalista valoriza as pessoas por aquilo que são capazes de produzir. Então, nós, nas nossas bases, pelo menos, temos que tomar consciência disso, para diante das discussões, nós podemos saber o que devemos dizer. Nesse sentido, quando a gente se propõe a uma caminhada como essa, por exemplo, a uma celebração como essa, fica sempre a pergunta, né? E de maneira prática, no agir, o que é que nós podemos fazer? Tudo bem, o discurso é até razoável, é até bonito, mas de maneira prática, o que é que nós podemos fazer? Algumas coisas já nas nossas bases nós podemos fazer. Por exemplo, na própria reflexão dos nossos grupos, encaminhar essas circunstâncias das possibilidades de felicidade, de maneira concreta mesmo. Qual o caminho, por exemplo, de graduação eu posso seguir? Qual é o caminho de itinerário de formação que eu posso seguir, sendo que eu tenho vontade, eu encontro aqui no meu coração uma outra forma de felicidade que eu quero buscar, que não seja essa somente pensada na questão técnica, de preparar as pessoas para trabalhar nas fábricas, enfim. O que eu posso pensar? De que maneira eu posso viver com isso? Isso são reflexões práticas que a gente pode colocar, que a gente pode apresentar e que pode, com certeza, iluminar muitas consciências. E olha, são muitos os caminhos mesmo. Então, na base, lá na reflexão que nós vamos fazer, nós podemos trazer diante de nós essas questões. E como, de fato, a gente não pode olhar somente o ser humano numa dimensão, mais do que nunca o processo de formação da fé da pastoral da juventude ajuda nisso, então de maneira específica, é um gesto concreto nosso. Segunda coisa concreta, talvez o padre Toninho pudesse falar melhor do que eu. Estamos no ano de eleição. A gente não pode fechar os olhos diante das propostas que surgirão na nossa frente. Então, se tem um momento que de maneira concreta e prática, no agir, nós podemos usar da nossa cidadania, é esse momento que se encaminha para nós. E aí, a partir do tema da Semana da Cidadania, vale a pena o nosso esforço de trazer diante das propostas de fato dos candidatos qual é a política pública que se tem para a juventude. E com respeito ao trabalho, qual é a política pública que se pensa. Algo muito concreto.
fechamento,